Pronto, pessoal. Olha só, como a gente já conversou, nós estamos vendo todos os filos de invertebrados, tá? Então a gente viu poríferos, quinidários, platelmintos, nematelmintos, artrópodes. E a gente vai agora para equinodermos. A gente já viu moluscos e anelídeos também. A gente vai agora para equinodermos. Como a gente já falou também, cada grupo desse ele possui características específicas, características que os fazem reconhecíveis diante de outros seres, né? Se eu pegar aqui anelídeos, aí você vai pelo nome, pela etimologia, você vai lembrar de anel, o corpo coberto, corpo formado por anéis. Moluscos, animais de corpo mole, artrópodes, animais com patas articuladas, e assim por diante. Cada grupo específico possui características específicas, tá? Quando a gente vai para o grupo dos equinodermos, não é diferente. O grupo dos equinodermos é um grupo relativamente bem desenvolvido, tá? As características a gente vai ver por quê, mas a principal característica desse grupo está no nome aí, ó. Equinodermata, você vai lembrar, inicialmente você vai pensar, dermata está falando de derme, está falando de pele, revestimento, tá? Primeira impressão é logo essa. A segunda impressão é que equinodermata, equinos, tá? Esse prefixo, ele vem de espinhos, de estruturas pontudas que eles possuem ao redor do corpo, tá? Então, você vai imaginar logo que os equinodermos e os animais são os animais que possuem o corpo envolto por espinhos, ok? Então, bora pegar aqui o texto norteador para a gente poder se orientar no assunto. Olha só, diz assim, ó, venenos mutantes. Animais da mesma espécie têm peçonhas diferentes. Uma coisa que vale ressaltar aqui, pessoal, é que existe diferença entre animal venenoso e animal peçonhento? Existe, tá? Todo animal peçonhento é venenoso, mas nem todo animal que é venenoso é peçonhento. Como assim? Uma perereca, por exemplo, ela pode ser venenosa. Ela ter as glândulas de veneno dela no corpo e na própria pele ela ter uma estrutura por onde esse veneno ele é fabricado durante por todo o corpo, vamos dizer assim, em algumas espécies de pererecas. Agora, o sapo, por exemplo, ele já tem as glândulas assim atrás dos olhos, né, na região do pescoço. Assim. Agora, quando a gente fala de peçonhento, um animal peçonhento é aquele animal que é venenoso, mas ele possui um tipo de estrutura para poder inocular o veneno em outro animal, como é o caso de algumas cobras, como é o caso do escorpião, como é o caso de aranhas que têm as quelíceras, né? Que parecem uns dentes pontiagudos que servem para elas inocularem o veneno na sua presa. Então, venenoso é todo aquele que tem veneno. Peçonhento é aquele que tem algum tipo de estrutura para inocular o veneno em outro ser vivo. Então vamos lá, diz assim, ó, uma mesma espécie de sapo, Rhinella granulosa, produz venenos diferentes quando vive na caatinga ou em florestas como a Mata Atlântica. Uma jararaca da região amazônica, a Botrops atrox, fabrica peçonha de composição distinta no Maranhão ou no noroeste do Amazonas. Em um mesmo local, jararacas machos e fêmeas injetam em suas presas peçonha com componentes distintos. A composição e, portanto, a letalidade das peçonhas pode variar de um animal em um mesmo animal. Uma espécie de anfíbio, a cobra cega,
Siphonops annulatus produz toxinas diferentes na cabeça e na cauda, né, que é a falsa cabeça, por onde é mais atacada quando se enterra ou entra em buracos. Já as abelhas produzem peçonha com cheiro que lembra o de mel e ingredientes que variam de acordo com a temperatura e a estação do ano. A gente está vendo um apanhado geral sobre animais que podem produzir tipos de peçonha ou veneno, né, diferentes, dependendo da estação do ano, dependendo da localidade, dependendo da temperatura, dependendo do tipo de presa, dependendo da posição do corpo, né, da estrutura do corpo. Então, animais da mesma espécie podem ter peçonhas diferentes. Antes pouco diferenciadas, essas misturas de toxinas estão ganhando identidades próprias à medida que seus ingredientes e as prováveis funções biológicas de cada um deles se tornam mais conhecidos nos laboratórios do Instituto Butantan, o Centro Nacional de Referência na produção de soros contra animais peçonhentos. A eficácia dos tratamentos agora está claro. Poderá ser ampliada à medida que se agregarem informações sobre a origem, o ambiente, a idade e a dieta do animal peçonhento. O soro para a picada de uma jararaca de São Paulo pode não servir para aplacar totalmente os efeitos da picada de uma espécie do norte do país. Olha só. As botrops, jararacas, né, respondem por cerca de 80% dos 20 mil acidentes com cobras registrados por ano no Brasil, com uma mortalidade de 10% entre as pessoas que não tomaram soro, enquanto as cascavéis são responsáveis por cerca de 10% dos casos, embora com 75% de mortalidade. Tipo, cascavel mordeu, já liga para a funerária. O conhecimento crescente sobre os componentes da peçonha pode ser útil para tratar até mesmo os acidentes com animais menos perigosos, como os ouriços do mar, a Echinoptera lucunter, causa comum de ferimentos no litoral. O veneno desse ouriço não mata, mas merece respeito, diz Daniel Carvalho Pimenta, pesquisador do Butantan. Sob sua orientação, Juliana Schiani analisou o veneno liberado pelo espinho do ouriço e verificou que o inchaço, ou granuloma, é o mais correto, do local da espetada é um sinal de uma reação inflamatória intensa, provavelmente algum tipo de proteína, que pode durar dias, embora geralmente não mereça muita atenção. Por essa razão, diz ele, receitar um anti-inflamatório e um analgésico pode ajudar muito depois da picada. Para os animais, os venenos expressam as estratégias de sobrevivência. Então, o caso do ouriço do mar, o ouriço do mar, pessoal, ele é bem de boa. Na verdade, essas estruturas que a gente está vendo, elas servem, além de servir para defesa, elas servem para locomoção. Esses animais se locomovem movimentando esses espinhos aqui, essas estruturas. Tá? Outra coisa é que esse animal a gente consegue pegar facilmente, colocar nas mãos para tirar uma foto, tá? Com todo cuidado, a pessoa consegue pegar sem problemas. Vamos dizer, seguro mexer com um animal desse do que mexer com uma lagartixa, por exemplo. A lagartixa tem mais chance. Um cágado, uma tartaruga tem mais chance de ele morder do que esse animal de ele ferir. Tá? Se você tiver todo o cuidadozinho e tal, não tem problema. Então, aqui deu para entender, né, a situação. Você tem animais da mesma espécie, com tipos de venenos diferentes, produzindo venenos de composição diferente, com uma, uma, uma ação diferente nas suas presas, inclusive, de acordo com vários fatores. O ouriço, o ouriço do mar, né? Ele entrou nesse contexto por conta justamente da análise do veneno desse animal, que é uma coisa recente, a gente não sabia até algum tempo atrás qual o grau de prejuízo causado pelo veneno dos ouriços do mar. Então é uma coisa recente, mas que não causa problemas sérios para quem
é ferido, vamos dizer assim. A primeira questão diz o seguinte, ó. Por que os animais produzem toxinas tão diferentes, mesmo sendo da mesma espécie? Bom, deixa eu ver, a gente ia falar daqui, mas eu ia pegar daqui. Enfim, a gente pode pegar aqui, ó, a produção de toxinas de animais da mesma espécie pode variar sua composição em relação devido a... Estou colocando aqui no bate-papo, tá? Devido a estrutura de produção, temperatura, localidade, vou colocar habitat, tá melhor. Habitat, habitat, que mais a gente viu aqui? Do Amazonas, machos e fêmeas, vou colocar sexo, posição diferente devido ao sexo, né? Pesquisa do laboratório, espécie, país, mentalidade, acho que é isso, né? E quantidade. E presa, né? O tipo de presa. Pronto, vou colocar aqui, ó. Isso é a questão 1. Pronto, ó. Coloquei assim: a produção de toxinas de animais da mesma espécie pode variar sua composição e quantidade devido à estrutura de produção, temperatura, habitat, sexo e presa, né? Variação de temperatura, então pode mudar a quantidade do veneno. Estrutura de produção, né? O habitat, o sexo, se é macho ou fêmea, a presa, ok? Se tiver pergunta, fale. Segunda questão, diz assim: por que no caso de peçonhas de serpentes, das peçonhas de serpentes, deve ser administrado soro no paciente em lugar da vacina? Então, pessoal, o soro ele tem papel de tratamento. Cura, enquanto a vacina tem papel de papel preventivo. Aí eu vou só colocar aqui que o soro, não sei se vocês lembram, o soro, ele contém o antígeno ou o anticorpo. Vocês lembram disso? Sabe dizer? Lembra o que é antígeno e anticorpo? Então, o soro ele vai ter o anticorpo. A vacina ela tem o antígeno. A vacina ela tem, no caso da vacina da gripe, né? Ela tem o próprio vírus da gripe atenuado, né? Ele não causa mais problemas. Então a vacina ela tem o próprio antígeno para que a gente possa gerar o anticorpo. O caso do soro, você pega o antígeno, coloca lá no cavalo e o cavalo ele vai produzir o soro, ou seja, o anticorpo. Que foi o que pesquisadores
brasileiros fizeram, essa semana, patentearam um tipo de soro para tratar pessoas que estão com a Covid-19. A pessoa recebe o anticorpo. No cavalo, houve uma produção 50 vezes maior de anticorpo do que em uma pessoa, um ser humano. Tá? Então, existe esse tipo de tratamento promissor para a Covid-19. Tá? Então, o soro, eu vou colocar entre parênteses, anticorpo, tem papel de tratamento, cura. Enquanto que a vacina, antígeno, tem papel preventivo. Pronto. Tá? Ok. Aí vamos lá. Aí diz assim, ó. Os equinodermos, do grego equinos, significa espinho, e dermo, pele, formam um grupo de animais invertebrados que apresentam espinhos na pele e habitat exclusivamente marinho. Esses espinhos podem liberar toxinas, como no caso dos ouriços do mar. Tá? A maioria das espécies é bentônica. O que é bentônico? É aquele que vive na região mais profunda da água, tá? Aquele que vive no fundo do mar, são os bentônicos. Pois vive nas regiões profundas, já está dizendo, né? Geralmente junto a recifes de corais. Como exemplos existem as estrelas do mar, as serpentes do mar, os ouriços do mar, as bolachas da praia, os lírios do mar e os pepinos do mar. Esses animais não têm segmentação, ou seja, o corpo não é metamerizado, não tem metameria, tá? Não possuem relação de parasitismo e apresentam formas muito curiosas, não tão comuns no reino animal. Então, eles são bem diferentes. Características, tá? Além dos espinhos, nas superfícies equinodermas existem as pedicelárias, que são pequenas estruturas que possuem geralmente um pedúnculo, na extremidade do qual existem peças articuladas, como uma pinça, que serve para remover detritos e fragmentos que se depositem sobre o animal. Então, você tem aqui os espinhos, ó, tá? Para proteção e locomoção, e as pedicelárias, que fazem a limpeza, vão tirando o excesso ali de areia, enfim, para poder se locomover. Dentro desse grupo, como você já sabe, a gente tem a estrela do mar, a bolacha da praia, que todo mundo já observou que a estrela do mar, quando ela morre, sobra uma estrutura parecida com um esqueleto, né? Calcário. Na verdade, é um esqueleto, mas é um esqueleto interno, né? Diferente do que a gente já tinha visto até agora, porque a gente estava vendo, por exemplo, nos artrópodes, os artrópodes têm um exoesqueleto. Os equinodermos possuem um endoesqueleto, um esqueleto interno. Esse esqueleto interno é o que vai sobrar depois que o animal morre. A gente observa muito isso na bolacha da praia, que o pessoal fala que tem uma estrelinha dentro, não sei o que e tal. É uma estrutura calcária. Então, eles vão apresentar um endoesqueleto calcário e a característica que vai fazer com que esses animais eles sejam os animais invertebrados que estão mais próximos evolutivamente dos cordados essas características aqui, ó. Eles são triblásticos, possuem celoma e é o primeiro filo que vai ser deuterostômio. Aí o que é que você vai lembrar em relação a ser deuterostômio? Deuterostômio é um animal que, quando ele vai formar sua estrutura, é, sua estrutura digestória, vamos dizer, o aparelho digestório, quando ele é embrião, ele inicia formando a partir do ânus, da cavidade anal. É um animal deuterostomiado. Enquanto que o animal que ele começa formando o seu aparelho digestório a partir da cavidade oral, ele é chamado de protostomiado. Então, todos os animais que a gente viu até agora são protostomiados. O primeiro grupo de animais deuterostomiados que a gente vai ver
é, os equinodermos. O outro grupo é o grupo dos cordádeos, tá? Você vai ver aqui, ó, deuteron significa segundo, e estoma, boca. Protostomiado, primeiro a boca. Deuterostomiado, segundo a boca. Então, esse animal forma a boca por segundo. Primeiro forma a cavidade anal, tá? Beleza, endostilete calcário. Aqui, ó, aqui a gente tem um exemplo do ouriço do mar em relação ao seu endoesqueleto. O endoesqueleto, esse mesmo ouriçozinho aqui, ó, ele é dessa forma aqui, ó, quando a gente observa o seu endoesqueleto. Então, ó, sistema ambulacral. Os equinodermos, eles possuem um sistema específico para garantir captura de alimento, trocas gasosas, excreção e principalmente locomoção. Você vê não sei se alguém já viu, um ouriço mesmo, ou uma estrela do mar se locomovendo, é bem interessante. Eles conseguem se locomover graças à circulação, graças às diferenças de pressão que eles vão ter entre uma estrutura que vai de um espinho a outro, que vai fazer com que o espinho consiga se movimentar e eles conseguem se locomover. Tá? O sistema ambulacral também é conhecido como sistema aquífero ou hidrovascular, justamente porque o controle da pressão é uma pressão hídrica dentro do corpo do animal. Então, eles possuem ampolas, tá? Que estão ligadas aos pés. E essas estruturas que vão ficar fazendo o controle. Já recebeu uma mensagem de tempo. Vão fazer o controle da quantidade de água para que haja movimentação desses pezinhos para ele poder se locomover. Ok? Deixa eu ver aqui. Outro ponto que a gente pode considerar aqui, ó, o sistema nervoso. O sistema nervoso é formado por um anel de nervo localizado ao redor da boca, do qual partem os nervos radiais, que se ramificam e atingem todo o corpo. O sistema sensorial é pouco desenvolvido, com poucos receptores químicos e táteis localizados em torno da boca. Praticamente tudo que eles vão possuir de estímulo é a partir da boca, tá? No caso da estrela do mar, no caso das patas, né, ainda possui algumas ramificações, mas em alguns outros animais, a região que contém as células sensoriais, basicamente, é a região da boca. Como eu falei que o sistema ambulacral é um sistema que garante locomoção, excreção, trocas gasosas e a circulação, tá? Está sendo destacado aqui, ó. Não há sistema circulatório nos equinodermos. Tudo é feito pelo sistema ambulacral, tá? Tudo de excreção, é como se fosse um tipo de sistema coringa que pode controlar várias funções no organismo do animal. Em relação à reprodução, a gente disse que eles são animais dioicos. Aí o que significa dioico? Quer dizer que eles possuem dois tipos de organismos em relação ao sexo, ou seja, tem macho e fêmeas com sexos separados, tá? Aí está falando, as glândulas sexuais dos machos são os testículos, as fêmeas os ovários ficam na cavidade celomática, na parte ventral geralmente, né? Na parte de baixo. Eles liberam os gametas na água, a fecundação ocorre no ambiente externo. Após o desenvolvimento embrionário, forma-se a larva, que a gente está vendo aqui. A larva, que mais tarde vai se transformar no adulto, passando por uma metamorfose. É o caso aqui que a gente está vendo das estrelas do mar. Ok? Quanto à classificação, o que a gente pode colocar? Classificação, pessoal, não precisa se deter muito nisso. Eu, particularmente, nunca vi uma questão que tivesse algo sobre classificação de equinodermos, tá?
Por quê? Porque é um grupo de animais que não é muito do nosso dia a dia, né? Ó, só para a gente entender, ó, a bolacha da praia, qual é? É muito comum aqui nas nossas praias, né? E essa aqui é a serpente do mar. Pepino do mar, lírio do mar e estrela do mar. Então, as classes, ó. Classe Echinoidea. Echinoide. Tem um corpo esférico com espinhos móveis, apresenta região ventral e tal, representado pelo quê? Ouriço do mar e bolacha da praia, tá? Rapazinho aqui, ó. A classe Asteroidea. O corpo estrelado, achatado em forma de disco. Asteroidea. A classe Crinoidea é a classe, vai ter corpo em forma de taça, com braços ventrais, enfim, representado pelos lírios do mar. Classe Holotuiróidea, pepinos do mar. E a classe Ophiuroidea, a classe da serpente do mar. Ok? Para a gente, deixa eu ver se dá tempo, dá. Para a gente concluir, bora para essas duas questões aqui, ó. Diz assim: navegando em águas profundas, a expedição explora áreas do Atlântico Sul, nunca visitadas por pesquisadores. Iniciativa promove a descoberta de rochas continentais e de jardins de corais nas profundezas do oceano. A expedição Iata-Piúna, primeira exploração da margem continental brasileira realizada com auxílio de um submarino tripulado, levou à observação de rochas continentais em uma montanha no fundo do Oceano Atlântico, aproximadamente 1,5 km do litoral. 1,5 mil quilômetros do litoral do país. A novidade permite supor que, em determinado momento da história geológica desse oceano, uma porção de área continental tenha se desprendido e submergido. Realizado entre 9 e 7 de maio de 2013, o objetivo da expedição era fazer estudos geológicos e biológicos no fundo da Bacia de Santos, na elevação do Rio Grande e na chamada do Sal, São Paulo. A elevação do Rio Grande é uma estrutura topográfica localizada entre a costa do sul do Brasil e a cordilheira mesoceânica. A dorsal de São Paulo, por sua vez, é uma cadeia montanhosa situada na margem continental brasileira, a oeste da elevação do Rio Grande. A expedição Iata-Piúna resultou de uma associação entre o Brasil e o Japão e contou com a participação de pesquisadores de diversas universidades e centros de pesquisa do país, como a Universidade do Vale do Itajaí. A origem geológica da estrutura rochosa avistada tem suscitado discussões entre pesquisadores envolvidos no projeto, segundo o oceanógrafo José Angel Alvarez Pérez, coordenador do Grupo de Estudos Pesqueiros da Univale. Ainda não é possível afirmar se o material surgiu na separação da Pangeia da Terra há 200 milhões de anos. Resumindo, está falando aqui de uma elevação na costa brasileira. Jardim de corais. Para os mergulhadores, para os mergulhos em águas profundas, os pesquisadores utilizaram submersível Shinkai 6500, que pesa 27 toneladas, tem parede de titânio com 7 centímetros de espessura para resistir à pressão da água e capacidade para 3 tripulantes. O equipamento pode chegar a 6.000 metros abaixo da superfície do oceano, produzir imagens das áreas analisadas e coletar organismos, água, rochas e solo marinho por meio de braços robotizados e outros instrumentos. Além de conhecer as rochas continentais, essa tecnologia permitiu aos pesquisadores avistar jardins de corais, uma amostra da biodiversidade marinha na elevação do Rio Grande. Pérez conta que já suspeitava da existência de uma ampla comunidade de corais na área, mas isso só se confirmou durante a expedição. Esses corais de água fria são de grande beleza, descreve o oceanógrafo da Univale, um dos tripulantes da Shinkai 6500, na ocasião do mergulho. O ambiente, a cerca de 1,2 mil metros de profundidade, é sustentado pela corrente marinha profunda que carrega alimento para os corais e para as espécies a eles associadas, enfim.
Então, aqui está falando sobre jardim de corais, lembrando que, apesar de ter o nome jardim, não é planta, coral é animal, tá? Coral é quinidário. Primeira questão diz, por que o texto utiliza o termo jardim de corais, a qual a importância desses ecossistemas marinhos? Ah, por que é jardim, né, pessoal? Já que é animal. A gente pode colocar assim, o termo jardim refere-se ao hábito dos corais, animais sésseis. Que ó, vê só. Mas só vai dar para a gente fazer essa. Já está dizendo aqui, menos de um minuto. Ó, o termo jardim refere-se ao hábito dos corais, porque eles são animais sésseis, ficam fixos. Então parece um jardim. Eles ficam fixos todo um do lado do outro, tá? E eles são de grande importância para outros seres vivos. Pessoal, eu vou deixar para vocês fazerem durante a semana, tá dizendo que aqui que é menos de um minuto já, a atividade que vocês fazem durante a semana, e eu explico como é que vocês vão devolver essa atividade para mim, ok? Eu explico lá no grupo, beleza? Um abração a todos vocês, nos veremos na próxima aula, ok? Valeu, tchau, tchau.